Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu sou Laura Cauã, auditora externa do PAD desde 2015. Vou estar mais com Patrícia e Carlos Fiuza apresentando então mais um pouco, né? Avançando mais um pouco nessa apresentação da nova versão 6, né? E bem-vindos à Jornada do Paciente. Chegamos e aqui iniciamos, né? Então, a gente vai estar passando para localizar. Matozinho já na primeira webinar já trouxe a questão da estrutura, como é que a norma mais ou menos se estruturou, e agora os grupos começam a trazer novamente. Então, aqui está a nossa equipe que trabalhou no atendimento: o André, a Rosa, eu, Melissa, Carlos e Patrícia, né? É sempre muito importante a gente agradecer essa equipe. A Cássia já agradeceu, mas eu torno a agradecer, porque realmente, sem toda esse olhar crítico, essa troca de experiência que houve, né, durante tanto tempo, tantos meses, e todos os grupos trabalharam da mesma forma, né, a gente não teria chegado nesse resultado maravilhoso. Então, iniciamos a jornada segura do paciente, que na verdade ela já existia na antiga versão da norma, antiga não, né? Porque ainda é atual, mas enfim, na anterior, digamos assim. E agora nós, enfim, conseguimos condensar tudo que a gente, na verdade, quando a gente já auditava, a gente tentava avaliar de uma forma, né, conectada. Agora não deixou mais dúvida, né, dessa conexão. Então, essa grande evolução da norma, sobretudo, traz essa conexão da tecnologia, da ética, da humanização, como então essa norma traz essa preocupação realmente do paciente ser valorizado e ter o seu cuidado centrado numa tomada de decisão que ele precisa ter e participar. Para isso, então, a gente inicia divulgando os métodos e os procedimentos que os serviços estarão oferecendo com toda a clareza, né? Assim se inicia, passando a seguir pelo agendamento, que tem que ser de uma forma clara, considerando, agora mais à frente a gente vai tratar um pouquinho mais aqui, só para dar um passeio pela jornada do paciente, onde a gente agenda e ele recebe as primeiras informações. Então, aqui a comunicação com o paciente é uma coisa fundamental, porque ele começa a entender realmente como tudo vai acontecer. E disto aqui depende o sucesso da realização do nosso exame, a qualidade das imagens que serão captadas e a segurança do laudo que será emitido no final. A admissão segura a seguir, quando o paciente então já está fazendo o cadastro dentro do serviço, né? A importância da identificação, a importância de todo o levantamento, seja através de questionários, de anamnese, de formulários, como os serviços vierem a chamar, né? Fazendo levantamento, avaliação de riscos, e isso ela traz de uma forma muito clara agora a versão 6, né? Então, eu preciso avaliar o meu paciente individualmente. Cada caso é um caso. E isso, então, fica muito claro, né? O que nos traz uma grande tranquilidade quanto à qualidade e à segurança desse exame que vai ser realizado. A execução do exame, propriamente dita, né? Também o paciente, a ideia é que a gente trate esse paciente, a questão não só física, mas também emocional, a questão psicológica dele, e nós, nas nossas experiências diárias, a gente sabe o quanto isso é importante, quanto contribui para uma série de questões, né? Questões de agenda, questões de segurança, questão de sustentabilidade até financeira para o nosso serviço. Então, a seguir também as orientações pós-exames, né, após o término, a norma traz isso de uma forma também muito forte, muito esclarecedora, né? O pós-analítico, quando os laudos então começam a ser realizados, e finalizamos essa jornada quando o paciente recebe, né, o laudo de várias formas, né? Essa opção, ele recebe o seu laudo
e então atendendo essa expectativa dele durante a realização de todo esse exame, e não só do exame, de novo, né? Desde lá do início, quando ele recebeu a primeira informação sobre os métodos e procedimentos que eram realizados em determinado serviço. Laurinha, desculpa te atrapalhar. É que Não, imagina. a apresentação tá do lado com adicionar anotações, sabe? A gente está vendo outro slide. Acho que se você compartilhar. Não, mas não sou eu, é a Patrícia. Deixa eu ver Ah, aqui. Paty, Aqui para mim tá aparecendo a tela inteira. É, é, que será? Vamos dar vai uma Tá. tentar. olhada. Eu vou Mudou pausar agora. e voltar. Tá bom, Tá Paty, tá bom, bom. tá bom. Quando você escolher a janela, Hum. você escolhe a que tiver aberta a sua apresentação É, foi assim que eu fiz. ou escolhe tudo, sabe? Sei. Compartilha tudo. Vou Ah, que fazer. fica. Só um minutinho. Tá bom. Tá. Olha, Perfeito, tá perfeito, é isso aí. Tá é. perfeito? Tá a Bem, tela inteira. tá? Ok, então. Bem, então aqui a gente tem o princípio 2, jornada do paciente, então, como ela vem exatamente na versão 6 da norma, tá? Então aqui, claro, a gente não vai ler é uma explicação sobre a jornada segura do paciente, como, né, serão desenvolvidos todos os itens que estão dentro do princípio 2 e hoje, especialmente, então, o item 2.1 e 2.2 que a gente vai estar trazendo. Então, daqui para frente, nas nossas próximas webinárias, nós estaremos desenvolvendo todos os temas que constam, então, no princípio 2, jornada segura do paciente. Eu acho que pode ser que algumas pessoas ainda não tivessem tido oportunidade de olhar a norma, né? Muito bem. Então, aqui também trazendo, repetindo um pouquinho o que o Anderson já tinha trazido na webinar anterior, o número do critério, muito claro ali, 2.1.1, a explicação do critério. Então, a norma está muito explicativa, ela está muito clara, ela não deixa dúvidas do que realmente a gente vai estar avaliando, né? A exigência do critério que é, na verdade, o nosso foco aqui hoje de estar trazendo, então, para vocês o que mudou da versão 5.1 para a versão 6. Né? Então, a gente vai focar especialmente na exigência do critério. Aqui também, para a gente se localizar, né, a gente pega a norma e olha, mas o que aconteceu com gestão da qualidade? Onde foi parar, né? Bom, ela está então, ela não é mais princípio 2, ela está no princípio 3, agora acompanhamento e melhoria contínua. E a realização do serviço, que era o princípio 3, na versão 5.1, agora está no princípio 2, jornada segura do paciente. Então, só para a gente traçar esse paralelo, né, entre as duas normas e entender como que então ela se reorganizou estruturalmente. E aqui então a gente traz também todos, né, os itens que serão abordados no princípio 2, jornada segura do paciente, 2.1 e 2.2 que estarão sendo abordados hoje e os demais que seguirão, né, sendo abordadas nas próximas webinars. Então vocês podem ver que está a realização de todos os exames e o que a gente vê, o que é aqui então? Um conjunto de ações e processos, né, e interações. Então, toda essa interação aqui que visa a segurança, o bem-estar e a qualidade da experiência do paciente durante todo o atendimento dele dentro do serviço de radiologia e diagnóstico por imagem. Desde o recebimento, então, das primeiras informações que a gente falou, né, sobre os exames, procedimentos realizados, até o recebimento do laudo. Então, aqui a gente consegue perceber, né, toda essa trajetória, digamos assim, né, que é uma jornada, né, que a gente pretende que seja o mais segura, né, possível para o nosso paciente.
Boa E noite, a- pessoal. Meu nome é Patrícia, sou auditora externa da terceira turma. É um prazer estar aqui com vocês. Nós tentamos trazer de uma forma leve, mas que todos consigam entender o que vem de novo na jornada do paciente, a parte do acolhimento, das clarezas da informação. O item 2.1, ele traz para a gente informações quanto à divulgação dos serviços e dos exames a serem realizados nas instituições. Então, o critério 2.1, ele trouxe para a gente, de novo, a priorização dos materiais educativos que vão ser entregues e divulgados aos pacientes que são relacionados àquelas doenças já prevalentes na instituição, com foco também no rastreamento e prevenção. O outro item é oferecer materiais educativos, inclusive para perfis de usuários, homens, mulheres, faixa etária, incluindo pessoas com necessidades específicas, que são aqueles pacientes portadores de necessidades especiais. Garantir a capacitação para a equipe de atendimento em fornecer informações corretas, claras, éticas e alinhadas ao serviço. É algo muito importante que a gente tentou abordar no critério, focar realmente naquele treinamento das pessoas que vão estar realizando o agendamento com o paciente, para que eles possam sempre focar em informar para o paciente de forma clara, para que ele possa ficar entendido do exame que ele vai fazer. Uma comparação que nós colocamos abaixo, em vermelho, é os critérios da norma anterior, da 5.1, que é o critério 3.1.1 e 3.1.2. O critério 2.1.2, ele é core, ele traz para a gente as informações relevantes do agendamento e priorização. De novidade, eu esqueci de falar para vocês no slide anterior, é o que está em negrito. Então, o que não está em negrito já vinha para a gente na norma anterior, que é implementar um sistema eficiente de agendamento. Né? Era algo que a gente já vinha discutindo, que a gente estabeleceu que deve ter, né, na versão 6. Critérios de priorização de acordo com a urgência clínica e disponibilizar canais para esclarecimento de dúvidas, confirmação ou alteração do agendamento. O comparativo com a norma é o 3.1.4, 3.1.5, 3.1.10 e o 3.1.12. O próximo critério é o 2.1.3, que é a comunicação e preparação da pré-realização do exame ou procedimento a ser realizado. Então, o critério traz para a gente uma abordagem que contribua para a redução da ansiedade e aumento da confiança antes da realização do exame. Então, a gente tem, né, alguns exames que eles geram ansiedade no paciente, é aquele tato da nossa equipe em entender a necessidade do paciente, dele ser apoiado pelos profissionais e, assim, ele conseguir ir seguro para o exame. O critério na norma anterior é o 3.1.4, ponto 5, 10 e 12. E o último é o termo de consentimento livre esclarecido. Ele já vinha bem claro na norma, a gente fez algumas adequações que são importantes, que é assegurar a aplicação do termo de consentimento livre esclarecido, mas que ele seja em linguagem acessível e estimulando a participação do paciente para a realização do exame. E garantir que o TCLE, os profissionais sejam capacitados a esclarecer dúvidas. No dia a dia, a gente vê muitas vezes o profissional aplicando, mas ele não está preparado para tirar dúvida. Então, a gente teve esse cuidado de trazer para a norma e colocar de uma forma que a gente consiga que os pacientes tenham apoio para poder esclarecer dúvida. Né? O critério da norma anterior é o 3.1.3, 3.1.15 e 3.1.16. Carlos. Carlos Fiuza está aí? Oi, boa noite. Desculpa, estava desligado o microfone. Eu também sou da mesma turma de Patrícia, né? Eu sou auditor externo desde 2023. E o item que eu vou falar é o 2.2, atendimento e orientação ao paciente.
O primeiro critério é o 221, né? Acolhimento e identificação segura, que agora ele é core, né? Devido à importância desse critério. O primeiro item do critério é implementar um processo de identificação do paciente utilizando no mínimo 2 identificadores. Isso já vinha na norma anterior, na 5.1. O que eu achei de extrema importância foi a garantia dos 2 identificadores que eles sejam utilizados e confirmados em todas as etapas do atendimento, inclusive em pacientes internados, desde o cadastro até a liberação do laudo. O que a gente entende aqui que aumentou? Quando os 2 identificadores eles são feitos desde o início do cadastro até a finalização na entrega do laudo, aumenta significativamente a segurança tanto dos profissionais envolvidos quanto dos pacientes. E no meu entendimento, a clínica que faz essa confirmação ativa de forma correta, ela aumenta sensivelmente e o risco de erro beira o zero, né? E garantir a rastreabilidade do atendimento para pacientes ambulatoriais é que desde o início até o final eles têm que ser rastreáveis, auditáveis. O critério 222, gestão de expectativa e entrega do laudo, né? Nenhuma novidade. Estabelecer política documentada para entrega do laudo, né? Tem uma política institucional, treinamento de equipe para entrega do laudo e disponibilizar os comprovantes de atendimento da forma física ou digital. Na parte 5.1, a anterior, os critérios eram 31.12. Pulou um, Patrícia. Ixi. Ai, E foi direto para o 224. não sei. Acho que eu vou ter que parar de novo e voltar. Tudo bem. Só um minuto. Pessoal que chegou depois aí que a gente iniciou, boa noite para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês colocarem no chat, tá bom? E que aí a gente vai concentrando tudo para o final da apresentação, tá? E para quem não sabe aí, quem também chegou agora há pouquinho, esse grupo foi o grupo que tocou a revisão dos critérios da parte de atendimento e orientação e pós-exame, né? Então, a Laura falou um pouquinho no começo aí do atendimento ao paciente, esse acolhimento, orientações para a realização do exame e também eles vão falar no final do pós, né? Da orientação pós-exames. A gente não vai entrar, pessoal, esse grupo não vai entrar na parte de realização do exame, né? Que entra ressonância, tomografia, esse aí vão ser outros grupos e a gente separou bem por tipo aí de exames e aí nos outros grupos que eles vão falar com vocês, tá bom? Pode retomar aí, Carlos, fica à Tá, vontade. dando continuidade, o critério 223, acolhimento ao paciente, que eu achei também outro critério muito feliz, de extrema importância, garantir que todos os pacientes sejam tratados com dignidade, respeito, privacidade, considerando sua individualidade e diferenças culturais, etárias, religiosas e outras especificidades. Comunicar aos pacientes seus direitos e deveres por meio da carta ao paciente, em formato físico ou digital, e oferecer suporte físico e emocional durante os exames, suporte psicológico, alternativas de posicionamento, pacientes atípicos, claustrofóbicos especiais. Carta ao paciente, né, nada mais é do que os direitos e deveres dos pacientes, que ela pode ser em formato físico ou digital, afixado ao serviço em uma área pública, né? E o suporte físico e emocional durante os exames, eu queria ganhar um tempinho aqui, né? Explicando um pouquinho sobre o suporte. Oh, desculpe, gente, é meu remédio, perdão. Sobre o suporte psicológico, que ele envolve o acolhimento verbal. Oh, desculpa, gente, perdão. São 8 horas da noite. Perdão, viu, gente? É hora do remédio, já foi. Perdão, voltando. Em relação ao suporte psicológico, ele envolve o acolhimento verbal, uma escuta ativa, tranquilizar um paciente que esteja temeroso de fazer o exame, principalmente uma ressonância magnética, e quando houver necessidade,
a presença de um profissional capacitado, um psicólogo ou um técnico treinado, né? Um exemplo aí, um paciente claustrofóbico que precisa de explicações detalhadas, porque está inseguro, está temeroso, precisa de mais um tempo para se adaptar ao ambiente, ou até, se necessário, uma sedação leve, desde que seja consentida por ele, né? Em relação ao posicionamento, é interessante deixar o paciente da forma mais confortável e segura, adaptando a posição do paciente no equipamento. Um dos exemplos pode ser um paciente com mobilidade reduzida, que não consegue deitar em decúbito dorsal. A equipe deve sempre buscar alternativas viáveis e seguras, né? E o que são os pacientes atípicos? Ele se refere a qualquer paciente que fuja do padrão habitual de atendimento. Um exemplo, novamente, claustrofóbico, portador de deficiência física ou intelectual, crianças pequenas, idosos com demência, pacientes com transtornos psiquiátricos, etc. Critério 224. No critério 224, admissão e identificação segura do paciente. Assegurar que a admissão e a identificação dos pacientes sejam realizadas de forma segura e padronizada, desde o cadastro até a entrega dos resultados. Veja que desde o início dos critérios, sempre frisando que sempre a admissão e identificação seja desde o cadastro até a entrega dos resultados, que são os laudos. Garantir que o cadastro do paciente seja completo de acordo com o critério, se tiver alergias, enfim, cada atendimento tem que ser individualizado, cada cadastro do paciente tem que ser pensado no melhor atendimento ao cliente, ao paciente. Rastreabilidade de toda a jornada, tem que ter uma forma de comprovar que todo o atendimento foi feito, do cadastro ao final, para uma possível auditoria, investigação, enfim. Incorporar a sistemática do uso do nome social. Era sugerido na norma anterior, na 5.1, agora é obrigatório. Realizar auditorias regulares, né, para verificar a conformidade dos cadastros, de extrema importância. E promover treinamentos periódicos para a equipe quanto ao preenchimento adequado do cadastro. O critério 2.5 se refere à referência, contra-referência e medidas de segurança. Garantir a segurança e a continuidade do cuidado no atendimento a pacientes provenientes de outros serviços de saúde por meio de protocolos claros de referência, contra-referência, manejo seguro dos pacientes, estado grave com suporte avançado de vida, crítico, precaução de contato e transporte. Eu também queria explicar um pouquinho. Para um exemplo, paciente em estado grave, com suporte avançado de vida, crítico, de precaução de contato e transporte, o serviço deve prever, né, situações como paciente com suporte ventilatório ou hemodinâmico, casos como risco de contaminação, né, precaução de contato, necessidade de transporte seguro, tipo ambulância, maca, equipe treinada. E próximo critério, por favor, Patrícia. E no 226, o critério fala sobre avaliação prévia à realização do exame, assegurar que os pacientes sejam avaliados previamente à realização do exame de imagem, por meio de questionários específicos ou anamnese direcionada, com o objetivo de identificar fatores que possam comprometer a segurança do paciente, a qualidade do preparo ou a interpretação dos resultados. Avaliação de riscos para identificação de vulnerabilidades específicas. O serviço deve identificar pacientes com vulnerabilidades clínicas ou sociais, como um exemplo, idosos frágeis, pacientes com transtornos cognitivos, pessoas com baixa escolaridade ou barreiras linguísticas. Isso vai permitir adaptar o atendimento e garantir a equidade de todo o atendimento e de todos os pacientes, né? E antes do último slide, né, do encerramento, eu gostaria de falar aqui um pouquinho em nome do grupo, né, do fechamento, que ao longo desses quase 10 meses aí da revisão da norma, né, nós começamos lá em janeiro a revisar a norma, nos reunimos várias noites seguidas, né, todo mundo se doou para entregar a melhor revisão de norma possível, e no nosso entendimento, a norma 6.0 ela deixou de ser apenas um conjunto de exigências técnicas e passou a ser um verdadeiro manual de cuidado ético e humano. E ela não quer apenas que o paciente seja atendido, quer que ele seja acolhido, compreendido,
respeitado e protegido em cada etapa. Patrícia, pode ser o último agora. E agora os agradecimentos finais. Nossa equipe gostaria de agradecer a todos os profissionais que participaram ativamente da revisão da norma 6.0. Cada contribuição, debate, olhar crítico foram fundamentais para que chegássemos ao documento mais completo, atualizado e alinhado às necessidades reais da prática assistencial. A norma 6.0 é fruto de um esforço coletivo, refletindo a maturidade de uma comunidade de diagnóstico por imagem, que coloca a qualidade, segurança e cuidado centrado do paciente no centro de suas ações. Muito obrigado, gente. muito bom. Bem objetivo, sucinto. Adorei, muito bom, gente. Mais uma vez, parabéns. Né? A gente sabe que todo mundo, para quem não sabe aqui, gente, o processo de revisão da norma do PAD durou aí, como eu falei na última webinar, teve uma duração de 12 meses, né? Então, é um trabalho muito árduo. Esses grupos trabalharam aí por volta de uns 9 meses, né, gente? Mais ou menos, um semestre, pelo menos um semestre, com várias reuniões, é, algumas até mais de uma vez por semana, né? Descendo em cada critério, checando não só os critérios da versão 5, como os critérios também, como também toda a base de legislação, toda a base de boas práticas, outras metodologias de acreditação. Então, é um trabalho árduo. E assim, eles tiveram etapas, né? A primeira etapa foi a verificação entre as 5 e a proposta, né, das 6, da reescrita das 6, baseado em legislações, boas práticas, outras metodologias e no que a ISCO exige, né? Depois que eles fizeram esse trabalho, a gente teve uma segunda etapa que foi o retorno das consultas públicas, da consulta pública. Então, a gente fez o processo de consulta pública, as pessoas colocaram lá as sugestões, o que teriam que mudar. Nós fizemos o teste, testamos a norma em cliente e instituições que não eram acreditadas, PAD, até para ver a factibilidade da norma em quem não é acreditado, e que voltou uma outra demanda de reavaliação do que eles já tinham avaliado. Então, foram dois processos, né, bem complexos de avaliação, com muitas discussões. Então, mais uma vez aí, parabéns pro grupo, né, que trabalhou. E a gente tem aqui, deixa eu ver aqui quem perguntou aqui, boa noite. Teremos algum curso de atualização para auditores PAD? Teremos sim, Ingrid. Nós teremos o curso agora em novembro, final de novembro. Se não, se o pessoal não postou hoje, vai postar no máximo amanhã. O novo curso de auditor interno, versão 6 da norma PAD. Ele vai ser um curso presencial no CBR, final de novembro. Então, para quem não sabe aí, então, já que estou dando spoiler aqui, a gente terá esse curso aí em formato agora presencial, um novo modelo, uma nova forma, focado na jornada do paciente. Então, e também a realização de auditoria interna do PAD, conforme a versão 6 da norma, tá bom? E também teremos um curso online gravado, de atualização mesmo, né? Do que mudou entre as 5 e as 6, as principais mudanças. É um curso que ele vai ser modulado, são vários módulos, gravado com testes, né, para vocês realizarem, e um certificado no final do curso, caso atinjam aí o percentual, tá bom? Por enquanto são esses dois cursos e as nossas séries de webinars aí que finaliza no começo de dezembro, tá? O que mais que temos aqui? Olha, teve bastante gente hoje, viu? Passamos de 80 pessoas. A Thelma fez uma pergunta, pessoal. Gostaria de um maior esclarecimento sobre agendamento eficiente, né? Tem algum exemplo de evidência para esse item? Alguém gostaria, de falar? Alguém do grupo? Thelma, respondendo a ela, né, e podendo trazer isso, né, na verdade, a questão de agendamento trouxe alguns pormenores que, como é que eu posso te dizer? Primeiro, um agendamento de forma organizada, com prioridade clínica, por exemplo, né? Isso era uma coisa que a gente não via.
que a gente não avaliava. O que é essa questão de prioridade clínica, por exemplo? Saber, né, ter a condição de avaliar qual é o exame que precisa ter preferência a outro. Por exemplo, né, toda essa questão que envolve também rastreabilidade. Então, isso a gente vai estar avaliando. A capacidade, né, que o setor de agendamento tem de rastrear qualquer, né, agendamento, né, os registros. Os critérios de priorização, por exemplo, devem ser claros, além de estarem descritos, que para a gente possa conhecê-los, né, também que a gente pode evidenciar isso nos registros. As orientações, por exemplo, adequadas aos pacientes. O que a gente vê muito acontecer na prática? Por exemplo, né, a gente vê paciente chegar para fazer exame hipertenso, e aí ele não entendeu quando foi passada a informação que ele não deveria beber água, e aí ele não bebe nenhum, nem 2, nem 3 goles d'água com a medicação. Resultado, ele vai ficar mais tempo conosco no serviço, a gente precisa, né, abaixar aquele valor de pressão arterial para dar continuidade, até porque ele vai ficar em observação, porque a gente começa a ter um risco nesse paciente que poderia não ter tido. Então, isso é uma questão de, por exemplo, falta de esclarecimento do agendamento. A comunicação, né, que a norma traz de uma forma muito clara, né, e como todos nós já sabemos, é uma meta de segurança do paciente internacional, ela é fundamental. É fundamental do serviço com o paciente, entre a equipe também do serviço, ela é fundamental para todos. E comunicação é um ponto muito frágil que a gente encontra. Então, não necessariamente o que eu estou falando, vocês estão me compreendendo. Eu estou achando que eu estou falando e que eu estou sendo, né, que eu posso estar sendo muito bem compreendida. Só que não, pode acontecer isso. Então, a forma de ter, né, esse entendimento, o recebimento dessa informação, já que deve ser rastreado, então uma forma da gente estar avaliando também. Então, não sei se eu consegui responder, Thelma. Esses todos que eu te trouxe aqui são pontuações de um agendamento eficiente. Posso contribuir? Eu ia também contribuir, mas fica à vontade. Deve Vocês é que sempre. mandam. Eu estava tentando aparecer aqui que a minha mão estava levantada, mas ele demora a identificar lá. Agora foi. Brincadeira. Não, é só para dar um contexto que como a gente interpreta isso aqui na clínica, né? Quando a gente fala de agendamento eficiente, a gente está sempre pensando em eficiência naquelas questões relacionadas à otimização de tempo, otimização de recurso. Então, no nosso entendimento, a eficiência na agenda é o dimensionamento correto de tempo por procedimento, por exemplo. Então, por exemplo, uma ressonância de joelho leva um tempo menor que uma ressonância de abdômen, o crânio tem um tempo diferente, dependendo das sequências também vai mudando. Então, essa configuração, essa clareza de que os exames têm tempos diferentes, por exemplo, se entrou um exame com sedação na lista, ele vai ocupar geralmente muito mais horários do que os horários simplificados. Então, já ter previsto qual é essa ocupação de horário, né? Ou seja, quais são essas diferenças de horário entre os procedimentos. E também a gente tem uma questão relacionada à operadora. Então a gente também faz um balanceamento de agenda, às vezes também com foco mais comercial, né? Relacionados a exames particulares, enfim, toda essa logística aí de balanceamento de agenda para, de novo, né? O termo eficiência ali, para mim, remete a essa. Principalmente essa referência de tempo de exame, custo, adequação, enfim. Então, para a gente tá, na minha interpretação, tá muito ligado a isso, mas, além do que a Laura já disse, obviamente. Oi, posso falar? Pode, Também Ana, pode falar. contribuir? Concordo bastante com o Matosinho também. E uma outra coisa também
gerenciamento de no-show, gerenciamento de entradas, de ligações, né? Quantas ligações foram, a percentual de ligações atendidas, tudo isso é um gerenciamento eficiente, né? Falando em call center, nesse sentido. Complementar? Encaixe também, né? Encaixe também. Posso complementar também, a gente dar uma contribuição? Pode falar, Angelina. Paciente que tem 2 exames, só que você tem critérios para realizar os exames, e eles são marcados de forma contrária. Isso vai ter um impacto na agenda, porque a agenda vai ficar ociosa, vai ter um impacto de espera. Então, você saber quais são os critérios, paciente que tem mais de um exame, qual o exame que será feito primeiro e os subsequenciais, para que não tenha impacto, né? Muitas vezes o paciente faz um exame e depois ele tem que esperar uma semana, um exame contrastado, ele vai esperar uma semana para poder fazer um outro exame, porque foi marcado de forma, né? Eu acho que isso é uma coisa também que tem assim um impacto significativo na eficiência do agendamento. Perfeito. E sabe uma outra coisa também que agora você falou? Tipo assim, você está focado. Perdi agora. Perdi. Tem problemas, Ana. E eu acho também, assim, exemplos de evidências, e aí os auditores que sabem muito melhor do que eu, podem também complementar, mas eu acho que fluxo de agendamento, fluxo de reagendamento, né, algum procedimento, instrução de trabalho, qualquer documento que comprove que exista, né, esses fluxos, esses processos, as telas, né, quando os auditores vão ver a tela do RIS, né, que demonstra a organização, né, desse agendamento, até algum registro de critérios, né, de priorização, os modelos de comunicação que a clínica, que o serviço utiliza, né, sei lá, um e-mail, WhatsApp, um folheto, né, e até mesmo as entrevistas, né, com os atendentes, com quem está na linha de frente, né, demonstrando aí que isso tudo está acontecendo. Então, alguns exemplos aí de evidência que vocês podem, auditores coletarem durante a auditoria e auditados demonstrarem durante a auditoria, né? Lembrei o que eu ia falar. Entender também o exame que vai ser agendado, né, gente? É muito comum muito comum não, mas eu já vi acontecer, paciente que vai fazer uma histeroscopia, ser agendado, por exemplo, uma ah, salpingografia, histerosalpingografia, né? E eu já vi passar isso daí sem faz o agendamento, daí a recepção que não enxerga, porque está agendado, ela confia no agendamento, daí o profissional de enfermagem que continua, o técnico que vai em frente, em suma, passa por várias barreiras, e a última barreira, muitas vezes o médico pega o processo lá e não deixa o evento acontecer. Isso eu já vi acontecer, você entendeu? Então, muito cuidado de entender aquilo que está escrito. Nem sempre a gente pega um pedido que vem de forma digital. Ainda tem médico que faz manualmente. Isso leva a erros, né? Então, na dúvida, consulta. Quem que eu vou consultar? Quem é esse elo dentro da clínica que vai tirar essa dúvida no entendimento? Excelente, Angelina. Aninha, quer falar? Não, já falou, né? Já, já. Já. Então tá bom. A doutora Aline Morião, tudo bem, doutora? Membro da CAD, médica radiologista, autora aí do nosso e-book de comunicação eficiente aí na radiologia e de vários trabalhos aí. A doutora Aline perguntou. Ai, deixa eu voltar na pergunta dela aqui, que todo mundo já começou a. Ela falou que pegou o finalzinho.
mas ela gostaria de saber, né, doutora? Ai, meu Deus, cadê a tua pergunta aqui, doutora? Acabei de É sobre o passar. nome social, que Isso, nome eu acho que a social. gente não usa onde eu trabalho. Fiquei na dúvida se entra. Como é que funciona assim na prática o nome social? Vamos lá, doutora Carlos Fiuza falando aqui. Infelizmente, não nos encontramos no segundo encontro de ressonância, né? Acabamos não batendo horário, né? Mas no próximo, quem sabe, a gente se encontra. O nome social, doutora, é o nome pelo qual a pessoa deseja ser identificada e tratada, quando o nome é diferente do nome civil, né? Que consta nos documentos oficiais. Ele expressa a identidade de gênero, né? É o respeito e reconhecimento da pessoa, principalmente em caso de pessoas trans, travestis, não binárias, mas também ele pode ser solicitado por qualquer pessoa, tá? Na norma PAD, o uso do nome social ele é obrigatório como parte do atendimento humanizado e do respeito à diversidade. E o serviço sempre deve assegurar que o nome social seja registrado no sistema de agendamento e recepção, visível nos relatórios e etiquetas, quando possível, né, sem excluir o nome civil exigido em documentos legais. E a equipe sempre tem o treinamento para tratar o paciente pelo nome social durante todo o atendimento. Aí, no caso, fica entre no laudo do paciente, por exemplo, entra um nome, só o nome social, é isso? Escrito assim, nome social, ou fica só o Existe, cadastro? Assim, a questão do cadastro do laudo em si, assim, como é que fica? sobre o laudo, eu acredito que seja, isso eu não tenho certeza não. Sobre o laudo, eu acredito que tenha que ser o nome dos É o documentos. nome dos documentos. O nome Sim, do documento, ele só muda no cadastro, oficialmente no laudo, só muda para o nome social quando ele fez isso de forma Jurídica. jurídica, foi lá e trocou oficialmente o nome. sim. Enquanto ele não fizer isso, e a carteira dele passa, a identidade dele passa a ser aquela que ele gostaria, ele permanece com o registro oficial de nascimento e o nome social você coloca na frente. Você pode até colocar no laudo o nome social na frente, mas o registro permanece. Que aí ele já mudou toda a documentação dele, né? A documentação oficial já está com o Quando muda nome, toda a nome documentação, social. não, daí realmente Sim, é o que prevalece, né? sim. Então, se ele não mudou, chama ele pelo nome social, é isso? Mas o laudo fica o que está na. Entendi, entendi. Exatamente. Todo o É isso processo aí. ele tem que O ser, ele nome tem que diz, ser. né, doutor? É como ele gostaria de ser chamado, Tá, né? Não é o como ele se chama, né? Quando tá, ele muda a documentação, não. Daí ele passa a se chamar conforme a sua documentação, né? perfeito, entendi. Obrigada. Tem uma situação aqui que a gente acontece muito, não sei se acontece com vocês, é que a grande maioria ainda não alterou o documento oficial. No Exatamente. entanto, é muito constrangedor quando a pessoa já fez a transição de gênero, mas ainda não trocou o documento e você tem que tratar ela pelo nome, vamos dizer assim, do documento oficial. Então, o que que a gente tem duas condutas, né? Que é o que a Angelina disse. Se a pessoa chegou na recepção e ela mudou, ela fez a transição, mas ainda não mudou oficialmente o nome, o nosso sistema tem um campo que é nome social, que não é o campo que vai para o registro da imagem. É o campo só para ele ser identificado na clínica durante o atendimento, para não haver esse constrangimento de você chamar, por exemplo, um nome masculino e ser uma pessoa fenoticamente feminina. Então a gente tem esses dois protocolos. Aí, como bem a Angelina disse, se a pessoa já formalizou a alteração do documento, aí vale o registro civil oficial, é o nome que está lá, o cadastro tem que ser atualizado com isso. Tati, quer falar? Você está com a mão levantada? Sim, boa noite, pessoal. Eu queria só fazer uma contribuição sobre nome social, que eu acho muito relevante uma reflexão sobre esses pacientes após a mudança judicial do nome, onde a gente deixa de considerar muitas vezes o sexo atribuído ao nascimento.
que para fins de identificação talvez não seja um dado relevante, mas para fins clínicos, né, para avaliação da equipe médica, continua sendo um dado muito relevante. Então, muitas clínicas utilizam sim o nome social, utilizam a mudança após realizada a mudança, né, juridicamente, porém não trazem o dado do sexo atribuído ao nascimento, que geram várias confusões e novamente constrangimento para esses pacientes, né? E para os médicos, às vezes até com interpretações equivocadas, devido à falta desse dado. Isso é uma discussão que a gente vem fazendo há muito tempo, né, Tatiane? Se você pegar exames de análises clínicas, por exemplo, Exatamente. né, você tem as referências para homem e para mulher, né? Então, como que eu sei que eu agora não sou ela, mas eu sou ele, ou vice-versa? É uma coisa que a gente discutiu isso muito lá no passado. Eu, eu acho, eu concordo com você. Eu fico muito preocupado com essas coisas realmente. É Ó, porque, no caso, eu tô vendo uma próstata, ela dando uma ressonância de pele, eu vejo uma próstata. O nome é feminino. Eu vou falar, será que o paciente está certo, né? Eu vou ficar naquela dúvida. Será que trocou? Não sei. O seu Aí eu cromossomo não entendi, mudou. Tem né? alguns sistemas que eles já trazem para a gente um formato de sinalizar quando acontece esse tipo. Por exemplo, tem um sistema que eu trabalho que você consegue sinalizar se houve ou não houve alteração, de forma que sinalize para o médico qual é o paciente que ele vai atender, qual é a referência Hoje, que ele vai utilizar. E, inclusive, desculpa, respondendo a pergunta da Ingrid, ela perguntou sobre como vai ser o armazenamento dessa imagem. Eu estou testando um sistema novo para fazer uma transformação na clínica, e uma das nossas questões foi essa. A gente consegue, o sistema ele permite com que a gente junte os dois cadastros, mantém toda a rastreabilidade, mas a gente consegue unir mantendo o número do prontuário idêntico, alterando o nome, só que você não altera os exames anteriores, o cabeçalho dos exames anteriores. Altera a partir do momento que ele solicitou a inclusão daquela nova identidade dele. gente, Mas só para eu acho contribuir, legal gente, isso, assim, ó, esse é um Patrícia. assunto super polêmico, assim, e isso Polêmico. envolve muito o jurídico do CBR, que inclusive eles fizeram um parecer, eu vou conversar com a diretoria se a gente pode transmitir esse parecer para vocês, porque nós temos dúvidas, sim, tem cliente que manda dúvida para a gente, e a gente sempre se baseia, né, no parecer jurídico, porque a norma ela não é fiscalizatória, a gente não está indo para fazer trabalho fiscal, né? Porém, a gente faz a norma baseada na legislação, né? E a ideia é que a gente tirar dúvidas sobre o que mudou, o que a norma está exigindo, né? Se a gente for entrar nesse âmbito aí de legislação, a gente vai ficar aqui a noite toda. Quem sabe a gente consegue convidar o pessoal do jurídico, do CBR, assessoria jurídica, para conversar um pouquinho mais a fundo. A gente faz uma webinar bem específica sobre isso, uma vez que a gente sabe que tem gerado aí bastante dúvida. E eu vou pegar essas dúvidas aqui sobre esse assunto do nome social e vou conversar com o jurídico, quem sabe também complementa no parecer e a gente lança esse parecer aí para vocês, tá bom? No site do PAD, tá? Vamos continuar aqui, que tem bastante dúvida. Vamos agora para os identificadores, né? A gente teve uma pergunta aqui sobre, sobre a dupla identificação. Como seria feito o processo? Vocês teriam alguma sugestão? A gente fala aí sobre dupla identificação do paciente, inclusive em teleradiologia a gente está falando sobre a dupla identificação quando o médico recebe esse exame para laudar, ele também tem que fazer essa checagem, porque a gente descobriu pelo pessoal da Visa de Minas Gerais que um dos maiores eventos adversos que acontece com teleradiologia é o erro de identificação de paciente quando o médico vai laudar, e a gente inseriu essa questão da dupla identificação também para a teleradiologia quando o médico recebe. O grupo, alguém mais quer falar um pouquinho sobre essa dupla identificação? Se tem alguma sugestão e mais assim, o que que a norma traz isso para a gente?
Bem, em relação à dupla identificação, como ele é novo na norma de todo o processo, né? A grande maioria dos serviços, ela normalmente usa o nome completo e a data de nascimento. Mas como na jornada do paciente, agora a dupla identificação é obrigatória em todo o processo, em toda a jornada, cada serviço vai começar a se adaptar da melhor forma possível. Mas eu acredito que tem que haver um treinamento de todos os funcionários que participam da área do atendimento do paciente, inclusive os médicos, né? Para que seja feito da melhor forma possível para, como eu falei na minha apresentação, garantir uma maior segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes, para que o erro de identificação a partir da norma PAD.6 seja beire o zero. Porque se ela for bem feita, é quase impossível erro. Impossível não é, mas chega perto de zero realmente. Sabe uma coisa que eu vi muito em auditoria nos últimos meses, assim, até na versão antiga, é que o processo de identificação ele funciona bem no RIS, no PAX, ou seja, no atendimento ali da recepção, mas alguns registros do paciente aí fica um pouco comprometido. Por exemplo, se tem muitas vezes, por exemplo, tem um registro de anestesia, e aí lá no registro de anestesia, ao invés da pessoa manter a data de nascimento e o nome completo, o cara coloca o nome e o prontuário. Então fica tendo várias práticas diferentes de identificação a depender do registro, né? Então já aconteceu comigo várias vezes isso, que quando você pega algum registro, ou registro de evento, teve um registro de evento com o paciente, aí lá no registro de evento o cara coloca o identificador é o prontuário e o nome completo, mas o protocolo de identificação da instituição é data de nascimento e nome completo. Então, essa importância também de unificar, né? Ou seja, às vezes nem precisa ter, vamos dizer assim, você ter o identificador do prontuário, mas minimamente você tem que ter os dois que estão definidos como protocolo de identificação da instituição, né? Porque se você tem o institucionalizado, ele tem que ser sistemicamente o mesmo para todos os registros do paciente no processo, né? Isso tem falhado. Às vezes até a gente se surpreende, né? E pode gerar dúvida, assim. Porque tem dois identificadores, mas não são os dois identificadores que está institucionalizado. Então eu tenho pontuado isso como observação, quando eu vejo diferença entre identificadores daquele que está institucionalizado e aquele que está sendo utilizado na prática, né? Porque, evidentemente, tem dois identificadores, mas eles estão divergentes da política da instituição, por isso eu tenho colocado observação nesses casos. É importante, é o mínimo mesmo, minimamente, né? E considerar o nome social, né? Agora com essa questão do nome social, né, gente? E minimamente esses dois identificadores. E isso que o Anderson falou é importante, né? A política institucional sobre dupla checagem, né? E treinar as pessoas para isso, né? Não adianta ter a política e ninguém sabe, né? Os auditores vão conversar com a ponta, e não é para os auditores, né? Mas as pessoas da ponta que vão, né, lidar com o paciente, chamar esse paciente, elas precisam saber quais são os dois indicadores, os dois identificadores mínimos, né? Que eles precisam chamar o paciente. Assim, É, só complementando, sim, em claro. relação ao nome social, é importante que no treinamento, o agendamento já prepare, já faça essa pergunta no protocolo de atendimento, para o paciente já vir preparado para o atendimento, está todo preparado para recebê-lo com nome social. Aí já diminui muito os riscos de constrangimento, de falha no atendimento, né? É. E a gente ainda falando aqui, né, de identificação, o William também perguntou aqui quais as orientações são fornecidas, né, se os auditores puderem ajudar com o que eles têm visto, em relação a pessoas homônimas, né, quais os treinamentos são realizados nos diferentes setores. Lembrando, gente, assim, a gente gosta sempre de lembrar assim, né?
os auditores podem trazer aqui uma realidade do que eles têm visto, talvez algum exemplo de boa prática, mas assim, isso aqui não é o modelo que vocês devem seguir. Vocês têm a cultura de vocês, as instituições têm os processos, os fluxos, né? Então vocês precisam entender como funciona a dinâmica de vocês na clínica para ver o que que vocês precisam fazer para se adequar a algum critério, né? O que os auditores trazem aqui são exemplos do que eles têm visto, né? Boas práticas, enfim, mas volte para a sua clínica e veja dentro da sua realidade o que a norma PAD exige, o que vocês vão e a forma que vocês vão colocar em prática, tá bom? Por favor. Alguém tem aí o grupo, pode falar um pouquinho dessa parte de pessoas homônimas aí? Eu posso comentar? Posso responder? Claro, claro, doutor. Porque eu já li um artigo que até assustei na época, que cerca de 20% dos cadastros tinham o mesmo primeiro nome e mesmo último nome. Fora isso, o problema de registro. Às vezes o paciente vai lá 2 vezes e tem 2, 3 registros duplicados. Isso aí é um problema, né, para a identificação do paciente. Por isso que você tem que ter não somente o nome, mas o nome e a data de nascimento. E outra coisa que eu observo na prática, e os auditores devem saber mais do que eu, mas assim, é uma coisa muito simples que eu observo e falo, porque às vezes quando algum profissional vai checar os dados do paciente, ele fala assim, você se chama fulano da Silva, não sei o quê? E isso é muito falho, né? Você tem que perguntar, vamos confirmar os seus dados, me diga seu nome, sua data de nascimento, o paciente fala e o profissional checa. Porque você perguntar, ele, assim, pode acontecer uma infinidade de situações, né? Ele não ouviu, ele quer fazer logo o exame, ou ele tá com a bexiga cheia, enfim, ele vai levantar e vai se apresentar como aquele nome, ou às vezes é um nome parecido. Então, assim, é uma coisa simples e que se a gente realmente fizer o protocolo, como o Carlos falou, a chance é zero, mas infelizmente mesmo sendo a situação simples, às vezes o protocolo não é feito. E a conferência cruzada também é importante nesses casos, né? Se no documento, no pedido médico, no exame estão todos os nomes e os dados iguais. Isso evita, falhas e erros. Exatamente, data de nascimento, número de exame, né? E treinamento vai de cada instituição, a forma que vai fazer, o jeito, né? E eu acho que a auditoria interna é uma boa ferramenta também para ajudar a entender, né? Antes, né, de solicitar uma auditoria externa, o pessoal que está entrando no processo do PAD ou qualquer outro processo de acreditação, durante a auditoria interna vocês também podem fazer essa checagem, essa avaliação, fazer a auditoria interna dos procedimentos de vocês. Isso ajuda também a verificar se a instituição aderiu, né? Está aderindo às práticas de identificação, dupla checagem, checagem cruzada, enfim, né? O que mais aqui? Alguém perguntou, tem que estar em um procedimento documentado, mas eu não sei do que você está perguntando aqui, usuário do Zoom. Depois, se você quiser complementar aqui, talvez acho que a gente estava discutindo alguma coisa e você fez alguma pergunta aqui, tá bom? Fica à vontade aí para complementar, abrir o microfone e colocar aqui, tá bom? Porque a operacionalidade já fazemos, então acho que é a mesma pessoa aqui. Vamos lá, voltando aqui. Qual sugestão vocês dariam para realizar um atendimento correto de um paciente que vai fazer um exame com contraste, por exemplo? Porque muitas das vezes os próprios pacientes não sabem informar suas necessidades, se é hipertenso, se fez o preparo correto, etc. Como poderíamos melhorar esse atendimento para minimizar qualquer tipo de falha? É o iPhone de Jones. Só assim, se os auditores puderem contribuir com o que tem visto, assim, gente. Lembrando que, né, mais uma vez, a gente não está aqui para trazer modelos de como fazer as coisas, metodologia de acreditação é o que deve ser feito, né? Obviamente que aqui a gente tem muitos auditores que são um banco de benchmark, que têm visto, além de viverem, porque trabalham em clínicas, também veem muitas coisas durante a auditoria, mas a ideia é que não é a gente trazer metodologia, método de como fazer as coisas, tá bom? A ideia aqui não é essa, a ideia é a gente trazer para vocês o que mudou da versão 5 para a versão 6 e a gente pode, aí, se algum auditor conseguir contribuir aí com alguma prática que já viu ou já vive, ok, mas a ideia não é a gente trazer para vocês como deve ser feito, tá? Alguém sabe, alguém poderia dizer aí como funciona quando é hipertenso, para o preparo correto? Mas assim, eu acho que o paciente tomar o medicamento dele com um pouco de água não interfere no exame.
Então, eu acho que no agendamento já poderia ser orientado, caso o senhor faça uso de algum medicamento, o senhor pode tomar o medicamento usando um pouco de água, né? Mas ele não deixar. É a mesma coisa você falar para um diabético que ele não vai tomar o medicamento dele e ele vai fazer exame, fica lá não sei quanto tempo, o cara entra numa hipoglicemia, porque não sabe. Não É, tem lógica. Então, esse medicamento não vai interferir no exame. então é por isso que a gente vê a importância de um agendamento eficiente neste sentido, Exatamente, né? Porque se o agendamento for exatamente, eficiente, Laura. ele já vai ter primeiro ter coletado essa informação e já ter tido a percepção, né? Digamos assim, de repente é uma pessoa que não consegue responder bem, então desde o início, se não pedir para vir com um acompanhante, se for o caso, porque a gente vai precisar dessa informação. Então, o agendamento vai ser a primeira barreira, né? Então, o agendamento precisa se preocupar com isso, exatamente o que a gente estava falando também lá no início. Exatamente. Na verdade, você ter protocolos assim bem definidos de agendamento, né, gente? Ter um script. Isso, um procedimento, um protocolo, né? Uma forma. E uma... Ingrid, Desculpe, desculpa, Cássia. pode falar, Carlos, pode falar. O questionário da anamnese, se ele for bem feito, evita muito falhas desse tipo também, né? Porque muitos pacientes omitem informações com medo que o exame seja recusado, que não possa fazer, enfim. Então, vai muito do feeling do profissional, né? Isso também de caso a cada caso é um caso, né? Mas eu acredito que uma anamnese bem feita diminui bastante as falhas. Excelente, excelente, Carlos. O pessoal aqui, o pessoal colocou bastante comentário, né? Não foi necessariamente uma pergunta. A Ingrid colocou o telefone dela, a gente vai entrar em contato com você amanhã, tá bom, Ingrid? O pessoal da qualidade lá, a equipe da qualidade vai entrar em contato, já copiei e mandei o teu telefone para lá. E aproveitando a pergunta da Ingrid aqui, na ausência de documentos anexados para que a tele valide essas informações e libere o laudo, devemos pendenciar e aguardar o anexo no sistema, reconvocações em caso de não identificação do PAX, eu imagino, do paciente, né? Por conta, dessa divergência, lateralidade ou nome. Os líderes, se quiserem me ajudar, que a gente discutiu bastante teleradiologia, mas a ideia é que o médico tenha documentação suficiente para fazer para laudar esse exame, né? A gente não entende que um médico vai laudar um exame que ele não receba as informações mínimas necessárias para laudar esse exame. É uma falta de segurança, inclusive, para ele como profissional médico, né? Para troca do exame, troca de paciente, né? A gente, inclusive, fala da qualidade das imagens, de como chega essas imagens para o próprio médico, né? Quando o pessoal vai auditar teleradiologia, eles perguntam, né? Os auditores estão aqui, eles perguntam muito sobre critérios de devolutiva desse exame. A teleradiologia tem esses critérios, são claros, ela tem essa comunicação fluida com o cliente. Porque senão não tem condições de laudar um exame, né, gente? Se ele não tem informações mínimas, inclusive aqui lateralidade, né? Assim, não tem condição, né? Ele tem que ter, e tem que estar muito estabelecido esse acordo, né, entre a teleradiologia, o serviço de teleradiologia e o cliente que ele está recebendo esses exames para laudar, né? A gente sabe, né? Muita gente, isso foi muito discutido, né? Ah, mas assim, tem cliente que não manda, é tudo muito corrido, tem questão que é pronto-socorro, tem que ser muito rápido, né? Mas aí tem que ser muito rápido e mal feito, né? Então, qual que é o impacto disso para a segurança do paciente, né? Qual que é o impacto disso para o final, para uma conduta clínica que vai ser tomada da forma equivocada, né? Porque faltou informação ou veio informação errada, né? Então, isso não vai ser admitido para quem tem PAD, né? Se isso está sendo executado, para quem tem PAD, não vai ser aceito ou admitido, tá bom? Vai ter que ter sim critérios aí de recebimento desse exame, critérios para avaliação antes de fazer o laudo aí desse exame. Quem quiser, gente, falar também um pouquinho, fiquem à vontade. Essa é a nossa última pergunta para a gente já ir finalizando a nossa webinar, tá bom?
Um auditor, alguém quer complementar? Não? Muito bom, muito bom. Quem mais aqui? Vamos abrir só para a última pergunta aqui, acho que é a Diane. Deixa eu ver aqui a Diane. Apareceu uma coisa assim. Irene da Dimagem Belém. Quanto ao agendamento eficaz, precisa estar documentado as práticas ou basta evidenciar? Uma vez que fazemos em tempo real o monitoramento da agenda, abrindo encaixes e acompanhando no show. Que rico esse encontro. Obrigada. Pessoal que principalmente que falou sobre essa questão do agendamento no início, quer contribuir aqui com a pergunta da Diane? Imagina, Ingrid. Da Irene, gente, desculpa. Irene da Dimagem. Cássio, eu acho que quando ela fala se precisa estar documentado as práticas, eu acho que a prática você tem um protocolo de agendamento, né? Isso já é a própria documentação. Você tem lá a orientação, você tem um protocolo de como você faz o agendamento, de acordo com o tipo de exame, isso você tem. Isso é a documentação que tem que ser a ser seguida, né? A instituição, a depender, ela pode, quando ela abre o sistema, ela vai agendar um exame, lá já você já está hoje, com qualquer sistema, já traz lá todo o preparo linkado ao exame de referência, né? E quando a gente fala lá as práticas, gente, e se isso como se evidencia, desculpe, minha língua está enrolando já, gente, das alturas. Gente, a gente não faz a interação de processos, a gente não faz notificações, a gente não trabalha com isso daí. Então, o que que é? É quando a gente identifica uma falha no processo, né? Então, é uma forma da gente identificar de forma correta se houve alguma falha nesse processo e buscar a melhoria dele. Não sei se eu estou correta, mas se o pessoal aí concorda com isso. Porque é aquilo que ela fala, né? Fazemos em tempo real o monitoramento da agenda, abrindo encaixe, acompanhando. Mas é isso daí, eu entendo que a melhor forma de você fazer, como que você vai evidenciar o processo de melhoria dentro de uma instituição? Através do monitoramento do processo, né? Da interação de processos. É, Tenho notificações? Não tenho? Sei lá. eu ia dizer assim, você quando você evidencia, é porque você já tem, quando você consegue evidenciar, é porque você já tem um processo, né, fechado, um fluxo formado, não necessariamente ele está documentado, mas você já tem isso intrínseco, todo mundo já sabe o que tem que fazer, isso que é importante, você consegue evidenciar. Às vezes não está descrito exatamente num procedimento, né, mas você já tem esse processo muito bem fechado, todo mundo já sabe o que fazer, né? No caso do no show aí, todo mundo já sabe o que fazer, você já consegue evidenciar, mas não necessariamente que eles tenham, né? Inclusive, as orientações para encaixes, Sim. né? Você tem que ter isso, uma política. Como que eu vou fazer o encaixe? Não é sair encaixando. O profissional que vai realizar, você pega o ultrassom, o profissional que vai realizar esse exame de ultrassom, ele está ok, pode encaixar, qual o tempo real que tem para fazer esse exame? São N considerações que você tem que fazer a depender do equipamento que vai ser usado, o profissional que está envolvido. Você tem um médico especialista naquele momento para fazer aquele tipo de encaixe, em suma. Eu acho que isso aí são coisas que tem que estar descrito nos seus POPs, né? Uhum. Só Anderson. uma contribuição bem breve.
O ambiente das clínicas tem mudado muito, tá, pessoal? Então a gente tem uma diversidade de possibilidades de evidência. Então, assim, muitos sistemas são muito robustos e permite já a configuração lá dentro, você tem um sistema de informação do usuário lá dentro. Então, assim, muita coisa que antes a gente precisava de um POP, igual a gente tem tradicionalmente no Word, foi transferido para dentro do RIS, porque o RIS já permite isso, já permite você consultar preparo, já permite você visualizar as configurações de tempo dos procedimentos. Então, tem uma série de evidências que podem ser coletadas ou apresentadas durante a auditoria que não necessariamente vão seguir esse padrãozinho que a gente gosta de ver, né? Que é o documento POP aprovado, tá, tá, tá. Então, eu tenho evidenciado muita coisa que deixou de ser documento e virou um registro eletrônico mesmo de Exatamente. parametrização, de automação. Então, assim, eu até estava vendo que muitas coisas, tem muitas evidências que acabam fazendo interface lá na TI por esse motivo, né? Porque elas já deixaram de ser um procedimento e já viraram na verdade, deixou de ser um processo e virou um procedimento que já está ali informatizado, digitalizado, pronto para o usuário. Tipo assim, às vezes o sistema até força o usuário a ler um procedimento de agendamento para evitar que a gente tenha falha. Então, por exemplo, se a pessoa está agendando algum procedimento que tem, por exemplo, algum exame que não é coberto porque não está no rol da ANS. Tem muito sistema que já avisa ali para o paciente isso, né? Tem muito sistema que quando termina o agendamento, ele pula o preparo na frente do atendente para ele ter facilidade de repassar esse preparo para o paciente na hora do agendamento. Então, assim, pensem num conceito expandido de evidência. Não só documentos. Senão a gente também chega na auditoria e o cara tem um documento de uma página só para avisar que este documento é um POP que mostra que a gente está no RIS, a configuração ABCD. Então, tomem cuidado com isso também para não criar uma estrutura burocrática de documentação que ninguém vai ler, que é redundante, que não serve para nada, porque a Só gente perde o estressa no conceito. dia da auditoria. Só E a estressa gente todo mundo no dia da auditoria. a gente perde o conceito de eficiência quando a gente faz isso, né? Ô, Porque Matosinho, eu só tem queria alguém para entender, cadastrar o assim, quando eu documento, falo, para atualizar. quando eu estou Aprovado. falando em POP, eu não estou falando que ele precisa estar lá, você pegar esse documento. É aquilo que eu falei, quando você abre o procedimento na tela, aquele POP, que era POP, hoje ele está ali na descrição, ali, vinculado com o exame que vai ser realizado. Aquilo que precisa, não precisa, tempo, está tudo ali hoje. Você consegue ver isso. É por isso que a gente fala que tem que ser muito, assim, de acordo com a realidade da instituição, de acordo com o dia a dia, a área que está, como o Anderson falou, está tudo muito, mudou muito, tem áreas que são muito rotativas, né? Então as pessoas precisam ter a informação de forma rápida, ágil, né? Não dá para você ficar o tempo todo treinando um POP inteiro, né? Ou seja lá outro documento, ou um documento que esteja inacessível, né? Há 20 anos atrás, eu me formei em gestão da qualidade e a gente foi visitar a Mercedes-Benz, né, que era a fábrica, a montadora, na verdade. E eu lembro que a gente chegou lá pedindo para ver os POPs, aquela coisa de POP ISO 9000 e procedimento de instrução de trabalho. A gente estava querendo ver como é que funcionavam os POPs, como é que eles treinavam aqueles funcionários, porque era muito difícil treinar a ponta, né, a operação com POP, lendo aquela coisa enorme. E eu lembro do professor mostrando para a gente um totem assim com uma pasta cheia de fotos, só tinha foto. E aí a gente falava assim, não, a foto a gente tá vendo, a gente queria ver o pop. Ele falou assim, então, o pop tá aí. A gente falou, não, o pop não é isso, o pop é uma coisa escrita, que tem um cabeçalho, que tem aprovação, né? E ele falou assim, aonde está escrito isso? A gente falou, aí a gente foi pegar ISO, né? Era ISO, a gente foi pegar ISO para ver, e assim, não, aqui tá falando que tem que ter pop. Ele falou assim, mas tá falando que o pop tem que ser escrito no Word, com cabeçalho, com assinatura? Não tá falando, tá dizendo que você tem que ter procedimento e fluxo de trabalho. Como ele tem que estar, aí é de cada um. Isso fazem só 22 anos, né? Que aconteceu isso. Imagina hoje, né? Que é o que o Matosinhos falou, que a gente tem uma série de sistemas. Então, assim, não vamos nos limitar
né, a pegar modelos, né? A gente precisa sair da caixinha um pouquinho, né? Então, assim, de repente, se uma foto ou um desenho explica muito melhor, né, como fazer aquele processo, por que não a gente não pode aí mudar a forma de fazer, né? Tá bom? O importante é que seja, né, atualizado, acessível, que as pessoas entendam em tempo real. Hoje a gente está em uma outra geração também, né? Eu já vi hospitais que trabalham com Instagram, com TikTok, né, para as informações chegarem para os funcionários, né? Eles abrem um TikTok só para isso. Já vi isso muito em hospital. Então, assim, a gente pode aí romper um pouquinho, né? Sai um pouquinho da casinha, da caixinha, né? E, de fato entender o que que vai chegar, a informação que vai chegar, a forma que vai chegar de forma atualizada, eficiente, aí que todo mundo consiga entender. Tá bom, gente? Passamos um pouquinho, mas foi ótimo. Acho que vamos ter. Deixa eu falar da gravação. Todas as webinárias são gravadas e elas ficam disponíveis no YouTube. A gente só vai editar, os meninos vão editar para tirar, colocar um iniciozinho do PAD, mas todas elas vão subir para o YouTube e ficam disponíveis no site do PAD. No site do PAD tem uma aba chamada Eventos. Lá tem webinars e os podcasts também. Para quem não conhece, os podcasts estão lá nessa aba Eventos. Acessem lá. A gente já tem uma série de podcasts lá. E todas as webinars do PAD desde 2021, final de 2021 até hoje, todas as webinars estão lá. Estão no YouTube do CBR e o link direto para o webinar está lá nessa página do PAD, Eventos Webinars, tá bom? Essa aqui vai subir, não sei dizer para vocês quando, mas aí nos próximos dias nós teremos lá essa webinar disponível. Tá bom, gente? Muito obrigado por quem contribuiu, obrigada mais uma vez ao grupo aí que trabalhou arduamente, ficou excelente o trabalho de vocês. Obrigada para os auditores que participaram aqui ativamente. Obrigada, doutora Aline Murião, sempre muito querida, participando e ajudando aqui a gente. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Recebam aí a Norma PAD como um presente para vocês, tá bom? Um presente para toda a sociedade. Divulguem, é um material gratuito, um material que foi tão trabalhado, tanto tempo, tão árduo. Então, assim, divulguem esse material para quem estuda, para quem trabalha na área, quem é acreditado, quem não é acreditado, quem quer ser, quem não quer ser também. Mandem esse material para conhecimento, é um material riquíssimo, trabalho de muitas mãos, inclusive também jurídico do CBR, nacional, gente nacional, internacional, comissões do CBR, sobre sociedades de medicina, sociedades de qualidade. Então, assim, aproveitem e utilizem, divulguem esse material, tá bom? Um grande abraço, boa noite, nos vemos quinta-feira que vem para a próxima webinar do grupo da Laura, né, Laura? TCRM, Sedação e Atendimento de Urgência e Emergência. Não, só Não? ressonância e tomografia. É verdade. Ressonância, tomografia, semana que vem, todo Isso. mundo aqui junto, no mesmo horário, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Boa noite, Gente, gente. tchau. Tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau. Valeu, turma. Boa Obrigada. noite. Parabéns, Tchau. pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa Obrigado. noite.